Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo aqui do livro Pão Nosso, que estamos toda quinta-feira estudando online, que a nossa querida Casa de Emmanuel nos dá essa oportunidade. E hoje sou eu que vou fazer o estudo, então convido a todos a fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece de abertura. Querido amado Mestre Jesus, obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado por nessa encarnação encontrar esse grupo tão dedicado de estudo. Obrigado por enviar à Terra espíritos como Emmanuel, Chico Xavier, que deixaram essas sementes de amor, como esse livro Pão Nosso, que tanto nos ajuda na nossa caminhada, a frear nossos ímpetos errados, a mudar o rumo de nossas atitudes e pensamentos, contribuindo assim pela paz, pela evolução e pela transformação da humanidade num mundo melhor. Muito obrigado, que assim seja e graças a Deus. Bem, estudo da noite de hoje, deixa eu compartilhar a tela. Nós vamos entrar no capítulo no capítulo 57, Perante Jesus. O título já nos faz refletir na importância de ter sempre Jesus à nossa frente, como sendo, né, o nosso farol, né? Nosso farol, aquele que vai iluminando a trilha do caminho da nossa encarnação, através do exemplo que ele, sendo um espírito puro, que não mais necessita reencarnar, mas que aceitou encarnar entre nós para dar o exemplo vivo de que é possível seguir um caminho do bem, mesmo com todas as dificuldades que uma vida carnal nos impõe, né? Então, o título já nos leva a essa reflexão. Perante Jesus, estamos de frente a Jesus. Como vamos nos portar? Como vamos nos agir diante de Jesus? E o versículo escolhido por Emmanuel nessa obra está em Paulo aos Colossenses 3:23. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Nesse versículo fica claro que todas as nossas ações precisam ser pensando na nossa evolução moral e espiritual, a todo tempo, e não somente circunscrito aos templos e aos trabalhos religiosos. Paulo se encontrava prisioneiro em Roma. Paulo não estava livre, ele estava sob custódia domiciliar, aguardando o julgamento perante o imperador Nero. Apesar de suas circunstâncias limitadas, ele ainda tinha liberdade para receber visitas, e assim ele aproveitou para continuar escrevendo. Pelo contrário, ele até escrevendo ainda mais do que quando estava livre, né? Porque quando ele estava livre, ele acabava ali tendo que ele presencialmente estar se deslocando aos lugares, e nesse momento onde ele começa a ser prisioneiro de Roma, ele aproveita então para enviar essas cartas essas que graças a Deus chegaram, né, e de alguma forma pela vontade de Deus, que com certeza foi intuindo os homens no decorrer das eras, fez com que essa mensagem não se perdesse, né, apesar de não haver antigamente a tecnologia que a gente tem hoje, né, para guardar as informações, mas com certeza era da vontade de Deus que essas mensagens escritas por Paulo, se de alguma forma fossem ali reescritas, mantidas e preservadas até chegar a nós com todo esse conhecimento, né? Então, a cidade de Colossos era uma cidade em declínio. Diferente de grandes centros como Éfeso, Filipos, Colosso era uma cidade menor, na Frígia, atual Turquia.
ela era um centro cultural, era conhecida por muita mistura de cultura, religiões diversas, muito sincretismo. Então, Paulo também sabia que ali era uma região onde ele teria dificuldades em fazer com que as pessoas entendessem de forma mais uniforme os pensamentos, as diretrizes do Cristo, por haver toda essa bagagem, né, de diversas culturas num mesmo lugar. Bem, a igreja provavelmente não foi fundada por Paulo, essa igreja, né? Ela foi fundada pelos seus convertidos, não, mas por um de seus convertidos, Epáfras, Colossenses, está em Colossenses 1:7 a 4:12. A congregação era majoritariamente composta por cristãos gentios. Isso quer dizer o quê? Não judeus. Isso significa que vinha de um background pagão. Então, né, a gente viu que era uma cidade multicultural e a maioria dos que ali se converteram cristãos não eram judeus, diferente de muitos outros lugares onde a maioria eram judeus. Então, porque quem era judeu já trazia o background do cristianismo, porque o próprio Cristo disse que não veio destruir a lei, né? Ele veio exatamente dar uma interpretação mais correta. Então, quem já vinha do judaísmo já vinha do Deus único, já vinha de uma cultura muito semelhante. Então, era muito mais fácil de absorver os conhecimentos do Cristo. E aí, por isso que a gente está levantando esses pontos para entender exatamente o que com essa carta aos Colossenses Paulo queria, né? A heresia de Colossenses, né? O problema teológico central. O cerne da heresia era que Jesus Cristo não era suficiente. Ela ensinava que a fé em Cristo era apenas um primeiro passo, mas que para se ter uma plenitude espiritual verdadeira era necessário seguir regras, adorar anjos e ter experiências esotéricas, né? Então, o que acontece? Semelhante ao que aconteceu lá com, né, quando a gente lembra da história de Moisés e o bezerro de ouro, né? Quando Moisés se afastou, as pessoas começaram a querer imputar as suas crenças, as suas culturas dentro da religiosidade. E aqui não foi diferente, né? Todo aquele multiculturalismo, toda aquela má interpretação das regras fez com que, não, mas peraí, Jesus é importante, mas não é tudo. Você tem que cumprir esse ritual. O pessoal foi colocando, né? Cada um vai botando a sua sementinha e aí no final faz uma confusão, né? E aí exatamente esse era um dos desafios que Paulo tinha nessa igreja, né? De combater essas heresias, de mostrar que não, nada disso não necessariamente. E a gente aprende hoje com o espiritismo que nada, não necessariamente também essas coisas são ruins ou proibidas, mas é importante entender que não é necessário, não é obrigatório, não é tipo assim, você não tem que cumprir um ritual XYZ para conseguir o que você deseja, né? Então essa era também uma das grandes preocupações de Paulo dentro desse contexto. Essa carta aos Colossenses, ela é uma carta onde Paulo escreve sobre as relações domésticas, né? A carta inteira, né? Não só esse trecho. Então ele começa abordando a esposa e marido, depois ele entra na relação filhos e pais. Por fim, a gente não vai abordar com profundidade porque não é o nosso caso de hoje. O nosso caso de hoje é quando ele entra na relação escravos e senhores. A relação escravos e senhores começa no versículo 3.22 e a gente está no 3.23. Então é exatamente dentro desse contexto da relação entre escravos e senhores que entra o nosso texto da noite de hoje. Então, o que Paulo quer com esse texto? Ele quer modificar, ele quer dar um golpe na hierarquia sacerdotal, né? Ele quer mostrar que não existe essa coisa de você é mais importante do que eu porque você reza mais, porque você usa uma roupa, né, uma batina mais bonita que a minha. Um dos objetivos é exatamente quebrar essa hierarquia sacerdotal como sendo quem é mais alto na hierarquia está mais próximo de Deus.
Não, ele quer mostrar que todo mundo, independente da sua posição hierárquica, pode até estar mais perto de Deus do que o que é maior hierarquicamente, porque o que vale é a intenção, é o trabalho no Cristo, é esse amor. Então, esse é um dos objetivos dele. Segundo, é subverter a ética escravagista, né? Porque trabalhar não por medo, porque o escravo antigamente ele trabalhava por medo, né? Ele era obrigado, senão ele ia ser espancado. Então ele quer trazer para essas pessoas. A gente tem que lembrar que o cristianismo primitivo era voltado aos pobres, aos miseráveis, aos escravos. Então ele queria mostrar para esses escravos que o trabalho poderia ser bom, né? Que eles não deveriam trabalhar só porque têm medo, só porque são obrigados, só porque receberiam castigos, e sim mostrar o quanto o nosso trabalho, e no caso deles na época, o quanto o nosso trabalho é importante para todos, para a comunidade, desde o mais humilde até o mais importante. Então, ele vem subverter essa questão da ética escravagista, do trabalho pelo medo, né? E que acontece até hoje, né? Hoje nós, graças a Deus, ainda não somos mais escravos como era antigamente. Mas em certo grau ainda somos escravos, né? Somos escravos muitas vezes do dinheiro, da dependência financeira, e acabamos nos submetendo a trabalhos muito ruins às vezes por esse medo, né? E aí essa ética de Paulo vale do mesmo jeito. Ela vale para que a gente passe a valorizar o nosso trabalho não só pela remuneração, mas pela importância que ele tem dentro do conjunto, né, da obra, da coletividade. Por fim, ele quer a suficiência do Cristo, né? O Cristo como ponto central da nossa evolução, da nossa salvação pela caridade pregada pelo Cristo, né? E não mais tirar todos os acessórios e apetrechos que até hoje as religiões insistem em colocar, inclusive o espiritismo, que a gente sabe. E, por fim, uma mensagem universal, né? Porque ele universaliza a salvação para todos, desde o mais pobre ao mais rico. Não existem prioridades perante Deus por causa dessa hierarquia material. E sim, a hierarquia moral é que vai valer. Então ele universaliza, não é mais só para a salvação, os mistérios da vida não estão mais reservados apenas aos sacerdotes. Né? A gente tem aquele filme Nome da Rosa, né, que é baseado num livro que fala exatamente de como a Igreja Católica se preocupava em não deixar a Bíblia ser divulgada, botava até veneno, né, porque o pessoal ia passando as páginas do livro, então aí nisso que lambia o dedo para passar a página, morria. Então o objetivo era aquela coisa de deixar tudo secreto, né? Então não, Paulo aqui, né, antes da igreja existir, ele já deixava claro que o objetivo era que a coisa fosse difundida, que não fosse centralizada na mão de sacerdotes, como era no judaísmo, né? Porque na verdade o que as religiões se tornaram foram os novos fariseus, né? Pegaram o cristianismo e deram a mesma roupagem do judaísmo, deixando ali uma concentração de poder e de conhecimento na mão de poucos. É isso que eu tinha para falar sobre, sobre esse versículo e o contexto histórico para a gente adentrar aqui no texto de Emmanuel. Quem quiser falar, abro para todos. Vitor, você abordou a carta toda. Então, assim, você realmente trouxe todo esse contexto que eu gosto de explorar, né, que eu acho bem importante. E quando a gente pensa, né, nessa frase que Emmanuel escolhe, é porque tudo que a gente faz na nossa vida, e a gente traz agora para a nossa vida física, agora aqui nesse nosso mundo, né, depois de tantos anos, que a gente tem que fazer nossas tarefas com dedicação. E por quê? Porque Jesus é o nosso modelo e nosso guia. Então, o que Paulo trouxe lá, né, dentro daquela comunidade, como você já explicou, com tantas dificuldades, né, hoje, trazendo para nós, a gente tem que se dedicar, tudo que fizermos com dedicação, com amor, com empenho, com sinceridade, é isso que o Cristo espera de nós, né? Que a gente renove, né, essa vontade de segui-lo, né?
Exatamente. E é isso que Emmanuel vai agora nos abrir os olhos, né, para esse conhecimento, para esse objetivo de Paulo em santificar os nossos trabalhos. Né? Então começa Emmanuel. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Então, fica claro que, como estamos só iniciando, aprendendo a soletrar o que realmente é o trabalho no Cristo, fica bem claro o quanto ainda estamos ignorantes, o quanto ainda estamos longe de entender as verdades eternas e, consequentemente, ainda estamos muito cegos, incapazes de sentir e perceber em totalidade o tamanho da seara do Cristo. Né? A gente está ali só no rodapé, né? É como se a seara do Cristo fosse um grande palácio que a gente está construindo, que a gente está pintando, reformando, mas nós, né, nós aqui no nosso estágio, a gente está só pintando o rodapé. A gente nem enxerga o tamanho, né, a totalidade. Ou fazendo uma analogia com uma grande plantação, é tão grande o terreno que você nem enxerga aonde ele termina. Né? Então a gente ainda é muito ignorante. A gente tem que ter essa capacidade para poder entender e compreender que tudo precisa ser feito, desde a tarefa mais simples até a mais complexa. E todos são importantes, porque tudo bem, você pode exige-se mais responsabilidade de quem tem tarefas mais complexas. Mas se não tiver alguém capacitado para fazer também aquela mais simples, o trabalho final não acontece. Todos precisam, né? E aí entra no nosso entendimento, para que a gente aceite com mais resignação certas posições, certos momentos da vida, o que não significa que a gente não tem que fazer nada para evoluir. O que não, né? Uma coisa não anula a outra. Uma coisa é você entender e aceitar que o seu momento ainda é para fazer uma tarefa mais simples, mas nada te impede de você iniciar um processo de autoeducação, conhecimento para galgar atividades mais complexas. Né? Mas o importante é essa consciência de que é tudo a seu momento, na hora certa, quando você estiver realmente pronto e preparado para a tarefa. Mas para isso é preciso esforço, né? Não vai ser dado de mão beijada para ninguém. Você precisa correr atrás de buscar esses conhecimentos. E no mundo de hoje, né, o mundo hoje está muito mais democrático do que era no tempo de Paulo. Né? A gente está falando aqui de relação escravo-senhor. Hoje em dia, pelo menos na maior parte do mundo, apesar de ainda existir escravidão no planeta até hoje, mas na maior parte do mundo as pessoas já têm acesso, né? Acesso à informação 1000 vezes mais do que tinha na época de Paulo, né? Não dá nem para comparar. Então a gente precisa realmente buscar, escolher, selecionar o que estamos fazendo do nosso tempo e não só ficar reclamando muitas vezes de certas posições onde nos encontramos, mas também muito pouco fazemos para modificar a realidade. Será? Aí eu peguei aqui um trecho que está em Lucas, né? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também você, quando tiverem feito tudo o que lhes forem ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever, né? Isso aqui está em Lucas 17, 7, capítulo 10. Então, parece uma frase estranha, né? Caramba, mas, né, Jesus, quando fala isso, pô, não está dando valor, né, ao trabalho do escravo, tipo assim, não tá, a gente não tem que agradecer. Não é nesse sentido que Jesus está falando. Jesus está falando no sentido de que nós muitas vezes ficamos esperando por elogios, esperando por honrarias de coisas que não são mais do que a nossa obrigação. Muitas vezes é a nossa obrigação, você já é pago para isso, você já recebe para isso,
Deus te deu a vida, te deu a saúde, te deu uma família, te deu condições, te deu os estudos. E aí você começa a achar que você merece. Não, mas eu mereço honrarias. Porque eu sou maravilhoso, porque eu sou muito inteligente, porque eu sou. E não, você não fez nada mais do que a sua obrigação diante de tudo que você recebeu para estar naquela posição. Então, e aí, como eu falo, uma coisa não anula a outra. Isso não quer dizer que você não pode e deve ser uma pessoa grata, que valoriza o trabalho que fazem por você, que agradece pelo que fizeram, né, por um trabalho bem feito, mesmo que a pessoa já seja paga por aquilo, mas você reconheceu o esforço. Não é, uma coisa não anula a outra. Mas agora você não pode viver esperando que isso vá acontecer. Mesmo que não aconteça, não tem problema, porque você se reconhece como uma criatura que ainda é incapaz e que, se não fosse os desígnios de Deus te dando nessa encarnação a possibilidade de estudo, até mesmo inteligência, porque se você tem um cérebro físico saudável, capaz de obter os conhecimentos e se tornar uma pessoa muito inteligente, é porque Deus permitiu. Então, você se reconhecendo nessa humildade, você para de esperar isso dos outros. Se vier, ótimo, parabéns, legal, fico feliz. Mas se não vier, eu vou continuar trabalhando do mesmo jeito, porque essa é a minha obrigação. Eu não trabalho para receber elogio, eu trabalho porque Deus me deu as condições para que eu faça esse trabalho o melhor possível, sendo reconhecido ou não pelos outros homens. Hoje ainda achamos que cumprimos nossos deveres com Jesus por ir ao centro, por participar de um trabalho voluntário, mas o trabalho é muito maior do que isso. A cada instante de nossa vida, ao tratar com todas as pessoas, não só dentro dos templos religiosos, estamos trabalhando na seara do Cristo. O prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, que a gente estudou anteriormente, está escrito lá: não há linhas divisórias para o Cristo entre a oficina e o templo. Então não existe essa divisão. Você não está trabalhando para o Cristo só quando você entra dentro do centro. Você está trabalhando para o Cristo 24 horas. Porque nem quando a gente dorme. Porque quando a gente dorme, a gente desdobra e continua trabalhando. Então não existe essa linha divisória para Deus entre o momento que você está trabalhando para a seara do Mestre e o momento que você está trabalhando materialmente. O seu trabalho material é também, ou deveria ser também, para a construção do reino de Deus. Abro para vocês novamente. Nesse parágrafo, Vitor, eu entendi o seguinte, porque quando Emmanuel diz que a compreensão desse serviço do Cristo, né, a gente alcançará mais tarde. E aí, quando a gente pensa no mais tarde, a gente vai trazer o quê? A gente já tem aqui, depois de 2025 anos, né, do Cristo aqui, a gente ainda está nessa compreensão, né? E para compreender o quê que a gente precisa compreender? Na verdade, a gente precisa compreender o amor. Porque é o que o Cristo trouxe para a gente, é o que ele exemplificou, né? Então, e por quê? Porque o amor é uma lei, é a lei de Deus, né? Agora, quando a gente pensa, né, que lá o Kardec fez uma pergunta aos espíritos, na questão 625, quando ele perguntou qual é o tipo mais perfeito que Deus tenha oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é tão simples, vede Jesus. Né? Então, Kardec, no comentário dessa questão, ele fala que Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. E Deus ofereceu a Jesus, né, como modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei. Então, quer dizer, a gente está há 2025 anos ainda tentando entender, compreender essa lei. E o próprio Paulo, na questão 1009 do Livro dos Espíritos, Paulo traz para nós um comentário que ele fala assim: gravitar na direção da unidade divina é o objetivo da humanidade. E para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência.
E 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, assim, quando a gente pega esse comentário de Paulo na questão 1009, a gente vê que a gente ainda está tão distante de tudo isso, da justiça, do amor. A ciência, sim, a ciência evoluiu muito, né? Mas ainda temos muito o quê? Ignorância, porque às vezes o homem é culto, mas é ignorante na lei de amor, né? O ódio que se propaga a olhos vistos e as injustiças que a gente vê no mundo. Então, a gente ainda não compreendeu, por isso que Emmanuel diz, alcançará mais tarde. E é assim que será, porque Deus não tem pressa. É isso aí. Então vamos em frente. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Como o mundo seria diferente se todos nós, antes de agirmos no mundo, a qualquer tempo, em qualquer lugar, nos perguntássemos o que Jesus faria? Mas até para que possamos saber responder essa pergunta de forma assertiva, precisamos estudar e praticar Jesus no dia a dia, pois só saberemos responder o que ele faria se tivermos intimidade com seus ensinamentos, através do estudo e da prática com muita reflexão diária. Muitas vezes praticamos e difundimos ideias que, que uma breve reflexão sobre o que o Cristo faria certamente já demoliria essa ideia e nos colocaria no prumo correto, né? Então, a importância da gente ter intimidade com o Cristo, porque a gente muitas vezes segue de longe. A gente segue o Cristo, mas segue de longe, com aquela multidão na nossa frente. E a gente então não está vendo nada. A gente não está vendo nada. Mal a gente está ouvindo o que ele fala. Então, como é que, né? Às vezes a gente recebe esse conselho. Antes de agir, se pergunte o que Jesus faria. Mas como é que você vai saber o que Jesus faria se você não sabe o que Jesus faria? Se você não segue ele de perto, se você realmente não está vendo ele de perto. E aí alguém poderia dizer, mas como é que eu vou seguir de perto se Jesus já morreu? Não, peraí, ele morreu, ele desencarnou aqui da Terra, mas o seu exemplo está escrito, exemplificado, e fora os seus mensageiros que continuam chegando até hoje e que viveram uma vida muito próxima do que o Cristo viveu. Então, o que é seguir Jesus de perto? É ler, estudar e praticar, né? Colocar em prática na nossa vida, no nosso trabalho. Aí, como eu falei, não é dentro da igreja, não é dentro do centro espírita só. É no nosso trabalho, é com o nosso patrão, é com o nosso cliente, é com o nosso colega de trabalho, é com o nosso companheiro de transporte público, é com o nosso coleguinha no carro do lado, no trânsito, é com o motoqueiro que tá cortando a gente. É com tudo, é em todo instante da nossa vida a gente está seguindo, porque aí, se você segue Jesus de perto, você vai saber responder essa pergunta. E automaticamente você vai certamente tomar as melhores decisões, aquelas que vão fazer com que você não comprometa suas encarnações futuras e, pelo contrário, já se transforme naquele que está colaborando para a aceleração desse mundo se tornar um mundo melhor, deixar de ser um mundo de provas e expiações. Né? Se a gente seguir realmente esse conselho de coração e realmente entender profundamente o que Jesus faria, a gente deixa de ser o problema, deixa de ser a doença para ser parte da solução, para ser parte do remédio. Então, abro novamente a vocês. Então, eu não tinha nem anotado isso aqui, mas agora você falando abriu uma outra janela aqui. Cada homem culto indagasse a si mesmo. Aí lembrei aqui, fui buscar o livro, questão 919 do Livro dos Espíritos, a resposta de Santo Agostinho, né?
Porque o Kardec perguntou qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. Aí diz, né, conhece-te a ti mesmo, e aí Santo Agostinho, na questão A, fala assim: fazei o que eu mesmo fazia quando vivi na terra. No final do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que tinha feito e me perguntava se não havia faltado algum dever, se ninguém tivera motivo de se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver em mim o que precisava de reforma. Aí segue, porque a questão são 3 páginas, né, a resposta dele, mas isso fica para a gente pensar, né? Nesse santuário interior, eu preciso fazer esse questionamento. O que eu preciso? Será que eu fiz tudo? Será que o que eu preciso parar e analisar e ver aonde eu errei? Qual é o meu dever aqui na vida perante as minhas tarefas e com o outro? Realmente esse é o homem culto. Ah, esse conselho de Santo Agostinho é maravilhoso, né? Se a gente realmente fizer essa reflexão diária, vai ajudar muito no nosso próximo dia, né? Porque às vezes a gente tem que sair desse automático do dia a dia, né? A gente tem que refletir sobre os nossos atos e sair do automatismo que só faz com que a gente permaneça, perdure agindo da mesma forma que é errada, né? Você precisa. Eu sempre falo assim: é difícil a gente corrigir nossos erros, mesmo quando a gente se reconhece errado, né? Os nossos vícios. Mas imagina se você nem se reconhece errado. Aí que você nem começa, né? Você nem começa a fazer o primeiro esforço para mudar, porque se você nem acha que está errado, e como é que a gente vai achar que está errado? Se a gente refletir, né? Se a gente parar para pensar de como que a gente agiu e fazer um comparativo com a vida do Cristo, dos mentores, botar ao crivo da nossa consciência, aí você começa a perceber, pô, eu tô errado. Pô, mas eu não consigo mudar, mas eu já me reconheço errado, então eu vou me esforçar. Alguma coisa vai melhorar, né? Alguma coisa começa a melhorar quando a gente já se reconhece errado. Então, pode falar, Doro. É, eu sou, eu estava pensando também, concordo com tudo que você falou, Vitor, mas também, se você a gente tiver alguém de confiança assim, que seja uma pessoa sincera, verdadeiramente amiga, que possa também nos ajudar nesse sentido, falar das coisas da gente que a gente faz, que incomoda o outro, que a gente não se dá conta. Eu acho que também ajuda muito, né? Muito. Eu tava vendo um vídeo agora há pouco, onde a pessoa do vídeo falou uma frase interessante: amigo de verdade é aquele que diz que você tem mau hálito. É exatamente isso, porque é uma coisa, a pessoa tem que ser muito íntima sua para falar isso, né? Então, e ela quer o seu bem, porque na verdade não é que ela quer te humilhar dizendo que você tem mau hálito, ela quer que te alertar que tá todo mundo falando isso pelas suas costas só que ninguém fala, né? Então, para que você busque um tratamento, né? Para que você busque às vezes é um problema estomacal, então um amigo de verdade é aquele que diz que você tem mau hálito, né? No sentido de que realmente é aquele íntimo de você e que tem intimidade suficiente para até mesmo nos pontos mais sensíveis te chamar a atenção. E ajuda sim, ajuda, porque como eu falei, o mau hálito é um exemplo de um mal que a gente geralmente não percebe, né? Porque geralmente quem tem mau hálito não sente o próprio mau hálito. Então a gente pode usar como uma analogia para os nossos também maus pendores, que a gente não percebe que é ruim, né? Que a gente não percebe que está fazendo mal para os outros, que a gente está tão acostumado que a gente não percebe. Então é preciso, como a Dorô falou, que tenha esse amigo de verdade para nos também muitas vezes nos dar esses alertas. Então, continua, Emmanuel. Para quem trabalhou para quem você trabalhou no século? A quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia? Aí a gente pode se perguntar: foi para o meu chefe? Foi para minha família? Foi para os meus interesses? Tudo isso pode ser verdade, mas se acima de tudo isso você trabalhou para Deus, mesmo que
uma dessas motivações lhe falte, você vai ter forças para continuar, sabendo que, acima de tudo, você dedica o seu trabalho para a construção do reino de Deus. Somente os trabalhos dedicados a Deus vai ter o valor verdadeiro, pois sem isso você pode estar servindo aos demais entes, né, como a gente falou, chefe, família, país, seja lá o que for, porém de forma não muito ética. Porque quando você não bota Deus na frente, você vai se tornar capaz de qualquer coisa para alcançar os seus objetivos pessoais ou os objetivos de alguém que você está seguindo, que você está respeitando. Mas se você não bota Deus como a régua moral da sua tarefa, você pode cair no erro, né? Você pode cair nos excessos, você pode cair na falta de ética, porque você vai querer, por exemplo, alcançar um objetivo para agradar seu chefe, alcançar um objetivo para agradar comprando bens para sua família. Se você não bota Deus como régua moral, você se torna capaz de qualquer coisa para alcançar esses objetivos. Agora, se você bota Deus como régua moral, não. Você sabe, eu posso sim servir ao meu chefe, né? Posso e devo. Eu posso sim e devo servir a minha família, mas dentro da ética moral do Cristo. Tipo, eu sirvo a minha família, porém o meu trabalho não serve só para minha família. O meu trabalho serve para todo um conjunto, para toda a humanidade. Eu sempre brinco com isso. A gente tem que lembrar, desde quando você acorda de manhã para escovar o dente, você pega uma escova de dente, uma pasta de dente, que algum cientista criou aquela fórmula foi para uma fábrica que tem pessoas que inventaram aquela máquina que faz aquele produto. Então, olha quantas milhões de pessoas trabalharam para você escovar o seu dente de manhã. Quantas milhões de pessoas trabalharam em conjunto para você dormir no seu travesseiro. E você faz parte desse conjunto para alguém. Porque o seu trabalho, no final, ele serve a milhões, na verdade. Porque, né, tipo, se você trabalha numa empresa, essa empresa presta algum tipo de serviço ou vende algum tipo de mercadoria que atende milhões de pessoas. Então, todos nós somos uma rodinha dentada de um mecanismo que é, no fim, quando a gente trabalha bem e como assim, oferecendo a Deus esse trabalho, o que é oferecer a Deus? É fazer esse trabalho realmente da melhor forma possível, da forma que atenda a toda essa coletividade, assim como nós somos o dia inteiro atendidos através de tudo que a gente usa e de tudo que a gente faz. Então a gente tem que retribuir também, fazendo a nossa tarefa, devolvendo, né, a toda a coletividade dentro da nossa função. E aí, lembrando, lá no início, não importa se você da função que seja, Deus não está preocupado com a hierarquia. Se você é o chefe, se você é o líder, se você é o do meio, se você é o que limpa o chão. Se você faz aquilo oferecendo a Deus pelo bem e pela coletividade, o seu trabalho é tão importante quanto o do presidente dos Estados Unidos. Não, pelo contrário, né? Você tem, lógico, a responsabilidade, né, dos seus atos podem ser muito mais graves dependendo da sua posição de poder. Mas agradar a Deus está muito mais ligado à forma com que esse trabalho é exercido do que a importância que ele tem perante a matéria, né? Perante aos encarnados. Então é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente oferece o nosso trabalho, quando a gente acorda de manhã para trabalhar. Por que eu estou trabalhando, né? Qual é a importância do meu trabalho para Deus, para a construção desse mundo melhor? E aí eu vou fazer esse meu trabalho da melhor forma possível para ser um tijolinho nessa construção. Abro para vocês novamente. Então, Vitor, nessas duas perguntas, eu coloquei aqui duas perguntas também do Livro dos Espíritos, que é a 674 e a 675. Kardec pergunta: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza, por isso mesmo constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ela aumenta suas necessidades e seus gozos.
Na 675, só se devem entender por trabalho as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Então, se o trabalho é uma lei da natureza, e ela é essencial para o progresso material e também espiritual, a gente precisa entender que essa lei da natureza, a felicidade verdadeira não está ligada, né, nessas posses que o homem entende que vai trabalhar para ter, né, o objetivo do trabalho só para conquistas materiais. E se a gente entender que trabalho é qualquer ocupação útil, e que esse trabalho você vai desenvolver suas virtudes também, não só para a parte material, aí realmente teria a harmonia, né? O trabalho é desenvolvido não só para si ou para os meus, né? Mas para o outro. Porque, na realidade, quando você faz isso, você está oferecendo o fruto dos seus labores para a sociedade, ou seja, para que os outros possam também, junto a você, aproveitar um pouco mais, né? Porque o progresso é bom para mim, mas também é bom para o meu irmão, né? Então, eu acho que é por aí que a gente tem que entender essa lei. Não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova, o homem se eleva para o destino sempre mais alto. No fim, tudo é transitório na matéria. As práticas se dissolvem, as pátrias, né? As pátrias se dissolvem, as empresas acabam, se transformam, se fundem, se cindem, as famílias desencarnam, a nossa personalidade atual, né? O nosso eu de hoje vai ter um fim, porque nós não somos, né? A Júlia não é só Júlia, o Vitor, né? Eu não sou só Vitor. O João não é só João, a Selma não é só Selma, a Doroteia não é só Doroteia. Nós somos a soma de todas as encarnações que já tivemos. O nosso verdadeiro eu não se restringe a essa personalidade dessa encarnação, né? Então tudo é transitório na matéria. A gente tem que ter esse objetivo. Então a gente pensar, a minha família, o meu emprego, a minha casa, o meu filho. É lógico que é seu no sentido de pertencer à sua família nessa encarnação. Mas nada disso é nosso, né, como propriedade eterna. É tudo empréstimo, é tudo faz parte dessa oportunidade de vivenciar experiências, como a Júlia falou, para a nossa evolução e desenvolvimento moral. Porque no fim de tudo, o que vai ficar é isso. Tipo assim, o próprio planeta Terra em algum momento vai deixar de existir. Ele materialmente falando, né? Tudo na matéria se acaba. Tudo tem início, meio e fim. Mas o que fica no final? Imagina, daqui a sei lá quantos bilhões de anos o planeta Terra acabar. O que ficou de herança do planeta Terra? Bilhões e bilhões de espíritos evoluídos, né? Quantos bilhões de almas irão se tornar espíritos melhores, né? Pelo fato do planeta Terra ter existido, né? Durante bilhões de anos. Esse é o fim. O fim, na verdade, não é construir, né? O nosso objetivo é sim construir um planeta Terra materialmente falando melhor, para que a gente tenha encarnações futuras menos sofridas. Mas o objetivo real não é construir um planeta Terra perfeito, porque na verdade o planeta Terra vai deixar de existir. O dia que todos nós formos perfeitos, a gente não vai mais precisar encarnar no planeta Terra. Ele nem vai mais precisar existir, porque no fim, esse é o objetivo, e esse é o objetivo de tudo na matéria. Da nossa casa, da nossa profissão, da nossa saúde, do nosso corpo físico, de todas as nossas interações humanas. O objetivo é a gente construir esses laços de amor,
de fraternidade, porque é isso que vai ficar. Todo o resto vai passar. Então nada é nosso, nada é meu, nem você é seu. Você no sentido essa personalidade. Essa personalidade vai passar também. Você vai, quando você desencarnar, você vai voltar para o seu eu verdadeiro, que é a soma de todas as encarnações. Então, que a gente tenha essa visão, porque aí a gente passa a desenvolver o nosso trabalho exatamente pensando nessa vida futura. Eu estava conversando outro dia como é comum as pessoas, às vezes mais velhas, falarem só do passado, exatamente porque elas não têm mais tanto futuro. Só que geralmente são pessoas que não acreditam em reencarnação. Porque eu conheço a Dorô. A Dorô é uma pessoa de mais idade, e se tem uma coisa que eu não vejo é a Dorô falando do passado. Igual eu vejo muitas pessoas idosas que eu também conheço que só fala do passado. Só fala. A Dorô não. Eu vejo a Dorô falando do presente, dos trabalhos voluntários, das tarefas. E por quê? Porque a Dorô é uma pessoa que sabe que a vida não vai acabar com o desencarne do corpo físico. Tudo que ela continua fazendo, mesmo já estando numa idade mais avançada, vai ser o quê? É essa herança verdadeira que vai levar com o espírito, que vai continuar na vida espiritual. Então, sim, nós mesmo quando chegarmos em idades mais avançadas, devemos continuar pensando no futuro espiritual, no planejamento da próxima encarnação, no planejamento do nosso desencarne, num desencarne como a gente vem estudando no livro Céu e Inferno, para desencarnarmos de forma saudável, de forma tranquila, termos um desencarne feliz. Isso é planejar o futuro, mesmo quando somos mais idosos. Então, sair dessa nostalgia do passado. O passado já passou. A gente tem que continuar pensando no futuro sempre. Não, agora, se a gente tiver essa visão que a vida é só essa, aí você vai virar um idoso melancólico, triste, porque você realmente está achando que a vida acabou. Vai acabar e não tem mais nada para fazer, né? Então, abro para vocês novamente. Eu acrescentaria também o seguinte, também preparar os outros para nosso fim nesse momento da encarnação. Também é importante a gente conversar sobre isso com as pessoas que são mais ligadas a nós, família principalmente, né? Que se preparem também, porque de repente a pessoa morre. Está bem mais perto de morrer do que de nascer, né? Isso também é importante, né? Eu acho que isso traz uma tranquilidade, no sentido de você saber que você também se continua através do outro, né? Você se prepara para se separar do outro se separar de você, mas estão ali juntos, estão se divertindo, estão brincando, estão se amando, mas vivendo também esse corte. É preciso viver, não de uma maneira masoquista, mas de uma maneira natural, né? Eu acho muito importante, sim, é fundamental. E outra coisa que eu acho também, e que é difícil, mas a gente tem que trabalhar, é aceitar que o outro é diferente de nós, que ele tem maneiras diferentes, que ele tem opiniões diferentes, que ele tem sentimentos diferentes, maneiras diferentes de encarar a vida, e nem por isso ser uma pessoa que você não pode se relacionar. É outra coisa também que é difícil, a gente tem que lutar contra isso, porque a tendência nossa é encontrar aquele outro que parece com a gente, mas tem aquele que não parece, que tem, né? E a gente prestar atenção até que ponto aquela diferença também é uma coisa boa, que você não está conseguindo viver, que o outro consegue viver. Eu acho que né, vida é o tempo todo você prestando atenção ao que você sente, ao que o outro sente, ao que você pretende, ao que o outro pretende, e sempre tentando, vamos dizer, ter uma harmonia, apesar de todas as diferenças, de todas as coisas contrárias, sempre procurar harmonia. É uma tarefa difícil, mas a gente tem que fazer isso, porque se nós não nos unirmos, nós não progredimos tanto, né? Você se encastela
encastela na sua família, em 2 ou 3 pessoas que são amigas, enfim, fecha. Isso é um perigo principalmente para nós, que estamos percebendo aquilo e que não estamos aceitando. É difícil, mas a gente tem que tentar ir fazendo essas mudanças, essas transformações, né? Eu quero trazer, Vitor, isso não estava escrito aqui, não, me veio agora também. Assim, o Emmanuel traz para nós, né, essa relatividade no tempo. E muitos de nós, eu acho que se a gente não pode até pensar que a maioria de nós, a gente faz recortes dos outros, né? E coloca essas pessoas num lugar como se essas pessoas não pudessem mudar. Então, eu não posso olhar para você hoje pensando daquele Vitor que trabalhou comigo há tantos anos atrás, né? Então, e será que essa pessoa não mudou? Né? Então, assim, às vezes você tem um mal-estar com alguém e você acha que você andou, mas o outro ficou estacionado naquela personalidade complicada do passado. E isso a gente também tem que trazer para a nossa vida atual e pensar que existe esse trabalho de progresso, tanto para mim como para o outro. Então, o que eu pensava há 20 anos atrás não é o que eu penso hoje. Então, quando o Emmanuel traz para nós essa relatividade no tempo, essa transitoriedade é uma coisa que a gente deveria pensar mais. Por quê? Porque essa verdadeira felicidade que o Espiritismo, inclusive, desvenda para nós, né, e essa verdadeira paz, elas não vão ser encontradas nesses bens que são perecíveis. Porque a gente às vezes fica alegre por uma conquista, mas um tempo daqui a mais meio ano, aquilo já não satisfaz mais. Isso são com coisas, e também a gente não pode deixar de lembrar das pessoas, que também, como nós, estão evoluindo. Perfeito. Então vamos lá. Tempo urge, a Sapucaí é grande. Tudo o que representa o esforço da criatura foi realização de si mesma no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. Então, tudo que acontece aqui é transitório e conspira para o trabalho maior, o trabalho de Deus, o trabalho que faz evoluir. Um dia nem a Terra existirá mais fisicamente falando. E o que vai ficar? O resultado do trabalho do Cristo. Milhares de anos de Terra serão bilhões de espíritos transformados em espíritos puros. Então continua Emmanuel. O que temos efetuado nos séculos? O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Então, a cada um conforme suas obras, né? Já dizia o Cristo. Seremos julgados pelo nosso tribunal da consciência, pelos atos praticados ou pelos atos que deixamos de praticar, mesmo tendo a oportunidade e todas as condições, né? Então, como é que a gente se sente, né? Quando a gente chegar lá no desencarne e passarem um filme da nossa vida, como vamos nos sentir, né? Vamos nos sentir ofendidos a nós mesmos, né? Vamos ter a nossa consciência doendo, pesada, ou não? Ou vamos nos orgulhar, vamos nos sentir parte da tarefa, cumpridores da tarefa do Cristo? Tenho certeza que 100% ninguém ainda está em condições de se sentir, né? Mas se a gente conseguir pelo menos se sentir assim menos envergonhado e mais completista, né? Ter uma sensação mais de menos de perda de tempo, se a gente conseguir minimizar essa ofensa a nós mesmos, né? Porque como a gente fala, a gente não está ofendendo a Deus. Deus não fica ofendido porque vocês, diferente do que o pessoal fala, né? Não dizeis o nome de Deus em vão, como se Deus fosse ficar ofendido, né? Não, você está se ofendendo a você mesmo, porque quem sofre é você.
Quem perde tempo é você. Quem vai precisar repetir as tarefas e fazer de uma forma às vezes pior e mais dolorosa é você, não é Deus. Então você se ofende quando você não segue as regras, né? Quando você não segue a lei divina, é você que se ofende, é você que se pune, porque a única coisa que acontece com você é sofrer as consequências dos maus atos, ou do tempo perdido, ou da preguiça. Não é Deus que pune a gente e castiga, é as leis, as regras, né? É como a física. Se você jogar uma pedra para o alto, a gravidade ela vai cair na sua cabeça e vai te machucar. Aí você vai dizer que foi Deus que te puniu? Não, existe uma lei da gravidade. Se você conhecesse a lei da gravidade, você saberia que se você jogar uma pedra para o alto e ficar embaixo dela, ela vai cair na sua cabeça. E se mesmo você sabendo você fizer isso, você vai quebrar a sua cabeça. Então, é nesse sentido. Nós nos ofendemos, porque, né, e nós espíritas mais ainda. Porque se tem alguém que já tem conhecimento mais amplo de todas essas leis divinas, é o espírito. Porque a gente está na terceira revelação. Então a coisa está mais mastigada ainda, mais compreensível ainda. E a gente continua jogando a pedra para o alto, deixando ela cair na nossa cabeça e reclamando porque doeu. Então, que a gente pare, né? Que a gente pare de se autopunir e comece a praticar o certo, fazer o certo e sabendo das consequências dos nossos atos. Abro para vocês. Eu vou trazer aqui rapidinho. Toda ação ela vai gerar uma consequência. Então, isso é natural, mas muitos ainda acham que não. E o que acontece, né? Vem o quê? Através do teu livre-arbítrio, você vai escolhendo o que você acha bom. Só que, às vezes, as respostas que chegam para você não é adequada, que você acha que não é adequada, mas é o que você, né, foi buscar, né? Porque você é livre, né? Agora, agora quando Emmanuel fala aí desse esforço, a gente sabe que a concretização de qualquer ideal vai depender do esforço, mas também da vontade, que é a maior potência, e a perseverança, que muitos começam, mas não vão adiante, né? Então, a gente sabe que esse progresso do espírito ele vai ser sempre impulsionado pelos esforços. Agora, também tem que ter essa vontade de continuar, essa perseverança, né? Se você começa, mas tudo vai te dificultar, porque você coloca dificuldade em tudo, você vai estar sempre no mesmo local e reclamando, né? Vamos lá, então. Legisladores e governados passam no tempo, como a bagagem que lhes é própria. E Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Então, as leis vão se modificando conforme a humanidade evolui, e tem seus legisladores e governantes melhores moralmente escolhidos, mas as leis divinas são imutáveis, e por isso podemos usar o Cristo como fiel da balança para julgarmos todas as nossas ações, desde agora, e não ficarmos nos fiando apenas na lei dos homens, ainda precária e passageira. Então, abro novamente para vocês, né, que o tempo já está no fim, não vou me estender muito mais não. A jornada humana ela é marcada, né, pela busca da fidelidade aos princípios divinos. Essa é a jornada humana. Mas a infidelidade é uma realidade inerente ao processo. Porque a gente muito quer, mas também muito desiste. Então, a gente é fiel até que, né, vem uma dificuldade. Então, é isso que a gente precisa sempre trazer, né, como aprendizado na nossa experiência, né? E estar vigilante, porque essa renovação ela se faz importante para esse desenvolvimento, né? Porque vai ter aprendizado, vai ter erros, mas tudo isso faz parte de todo o processo. Administração e obediência, responsabilidade.
de traçar e seguir são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. Tanto o administrador como o administrado, ambos são oportunidades igualmente divinas de servir a Deus, não tendo um de maior valor do que o outro, pela posição de hierarquia material, e sim o que vai tornar um maior que o outro, aos olhos de Deus, é o objetivo com que a tarefa é realizada, se é para ajudar a construção do reino de Deus ou apenas para realizar nossas vantagens egoísticas, né? Então, aí a gente lembra lá do nosso André Luiz chegando nas câmeras lá de retificação, né? Que ele, não, porque eu sou médico. E aí a enfermeira olha pra cara dele lá, os títulos da terra, né? O seu título de médico aqui não vale nada, porque você não vai tratar de corpo físico, você não vai tratar de organismos vivos, né? Você vai tratar de moral, de espíritos doentes moralmente, né? Então, o trabalho daquela enfermeira era muito melhor do que de qualquer médico da matéria, porque era o trabalho de amor, de carinho, né? Então, que a gente possa entender que o mais importante na seara divina, que esse trabalho material que a gente exerce aqui na Terra hoje é importante sim, mas não é ele que vai fazer quando a gente chegar lá no mundo espiritual hierarquicamente maior ou menor do que qualquer outro espírito, e sim o desenvolvimento moral que esse trabalho que a gente realiza aqui na Terra nos proporcionará. É isso que vai fazer a diferença na hierarquia espiritual. Abro para vocês novamente. Eu coloquei aqui que o Espiritismo ele veio trazer para nós a autonomia, porque a gente não tem mais que ter aquelas coisas determinadas pelas religiões, como no passado, né? Que a gente tem o nome de heteronomia. São coisas que te passam e você tem que seguir. Essa obediência cega. O Espiritismo ele veio desfazer disso, trazendo para nós o quê? Tirando esses véus que nos amarravam em dogmas, né? Agora, somos e seremos sempre responsáveis pelos nossos atos, porque eu não posso dizer que eu não sei. Como você disse lá no início do estudo, nós hoje temos muita informação para que a gente diga assim, eu fiz porque, né? Então, Paulo, eu vou trazer uma frase de Paulo, para também não me alongar muito, né? Que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, é a necessidade que a gente também tenha isso em mente. É isso aí. Por fim, o trabalho digno é oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Então, ele não define o trabalho, se chefe ou subordinado. Coloca todas as oportunidades de trabalho como santas. De nada vai adiantar grandes feitos materiais sem a boa intenção. Será muito mais valioso aos olhos de Deus um trabalho humilde, mas que foi feito dando o seu melhor em nome de Deus, do que e pela coletividade, do que uma grande obra que só tinha como objetivo bens pessoais, riquezas e aplausos materiais, né? Então, que a gente possa refletir sobre isso, ter uma maior responsabilidade do nosso trabalho aqui na Terra e do quanto a gente precisa valorizar o nosso trabalho, agir com responsabilidade, dar o nosso melhor, não pensando em agradar o nosso chefe, não pensando em ganhar mais, mas sim pensando em realmente ser aquele que vai também, que também gostaria de receber dos outros, né? Como eu falei, a vida é uma troca. A gente está sempre recebendo o trabalho de todo mundo e dando o nosso trabalho para o todo. A gente não gostaria de receber daqueles que prestam serviços e vendem
coisas e trabalham de qualquer forma para a gente não gosta sempre de receber o melhor possível, que a gente também dê o nosso melhor possível na nossa tarefa, porque só assim a gente vai ter esse mundo justo, onde a gente recebe o melhor e dá o melhor. Então, era isso que eu tinha para a noite de hoje. Abro para as considerações finais de todos. Então, para encerrar também com chave de ouro, quando o Emmanuel diz para nós aqui sobre o trabalho digno, é uma oportunidade santa, esse trabalho, a gente pode também pensar nesses talentos que nós recebemos quando reencarnamos aqui para fazer a nossa parte, que cabe, né, a nós. Né? A gente não precisa fazer coisas que não estão na nossa programação, né? Mas, normalmente, saímos daqui com muitos comprometimentos. Por quê? Porque enterramos os talentos, por medo, né? Por preguiça, por falta de boa vontade, e aí a gente pode colocar várias situações. Então, a justiça divina, ela vai agir de forma pedagógica, permitindo que cada espírito percorra esse caminho de acordo com as suas necessidades e capacidades. E cada um vai responder de acordo com esse plantio, né? Fez frutificar esses talentos? Ótimo. Não fez? Vai voltar de novo. E que a gente possa cada vez mais se conscientizar desse compromisso para que a gente possa sair daqui um pouco melhor. É isso aí. Bem, então quero agradecer a todos pelo estudo da noite de hoje, agradecer a presença de vocês. Sem vocês o estudo não existiria. E convido a todos, porque semana que vem é a Janete, então eu vou também fazer a prece de encerramento aqui, que ela me deixou uma procuração. Então eu vou fazer a prece de encerramento, então convido a todos a fechar os nossos olhos para agradecermos mais uma vez. Amado Mestre Jesus, num sentimento de extrema gratidão por mais esse estudo da noite de hoje, que o Senhor possa abrir as nossas mentes para que esse conhecimento adquirido não fique só superficial, que ele realmente adentre no nosso espírito, que nos desafios que ainda tem na noite de hoje e principalmente nos dias que advirão, que possamos pôr em prática esse conhecimento, trabalhando com mais amor, com mais afinco, dando o nosso melhor, não pensando em recompensas materiais, mas pensando no bem que o nosso trabalho pode causar a todos os envolvidos, né? Colaborando pelo desenvolvimento da nossa sociedade, pelo bem do próximo, sendo um grãozinho de areia, mas que no todo faz a sua parte para que tudo funcione de forma ordeira e boa para todos. Que assim seja e graças a Deus. E assim então, pedimos que compartilhem essa mensagem, deixe o seu joinha, ativa o sininho e vamos fazer essa mensagem chegar o mais longe possível. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para todos. Tchau, gente.